Boa noite, eu me chamo Camila e sou estudante do curso de especialização em educação do campo. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês, para falar com vocês sobre os princípios fundamentais da educação do campo, educação quilombola e educação indígena. Hoje a gente vai entender quais são os princípios, as práticas pedagógicas e os desafios contemporâneos enfrentados por esse público. Essa aula, ela pretende ser abordada em uma turma de quarta etapa da educação de jovens e adultos, Então, cada uma dessas modalidades de ensino, elas têm as suas características únicas e muito importantes para promover a educação, inclusiva e respeitosa com esses povos, Então, a educação do campo, ela é uma educação, voltada para aqueles povos, para aquelas comunidades rurais, para valorizar o seu contexto, seus saberes e práticas e fazer com que, através de nossas práticas e pedagógicas, esses povos se sintam valorizados, se sintam respeitados, Então, a integração entre a teoria e a prática, ela é muito importante nesse sentido, em relação ao seu meio rural, seu local de trabalho, seu local de vivência. Então, as nossas ações como profissionais, elas têm que estar relacionadas e voltadas diante a necessidade desse aluno. Entre as particularidades dessa modalidade de educação, nós temos a adaptação dos currículos à realidade local, o uso de metodologias participativas, o estímulo, o diálogo e a reflexão crítica, para que esses cidadãos eles se tornem comprometidos com a transformação, sua transformação local, sua transformação social, e assim eles entendam o seu papel não só como morador, não só como trabalhador dessas áreas, mas que também eles vão atrás de buscar melhorias, Melhorias para as suas áreas. Melhorar a capacidade de entendimento das demais pessoas sobre a sua cultura. Já a educação indígena, ela tem como princípio, de especificidade, valorizar que a sua cultura seja valorizada, a sua língua, os seus conhecimentos tradicionais dos seus povos originais. E essa modalidade de ensino, que é a educação indígena, ela busca promover a interculturalidade, o respeito à diversidade e a valorização identitária, reconhecendo a importância da cosmovisão indígena na construção do conhecimento. E os princípios da educação indígena, então eles são pautados na participação das comunidades, na definição dos currículos, nas suas práticas pedagógicas, na valorização dos saberes dos seus ancestrais, assim como a promoção de autonomia e respeito às suas territorialidades. As escolas indígenas, nesse sentido, elas são espaços que possibilitam um ambiente acolhedor, culturalmente, adequado, onde aquela língua ela é respeitada e os seus ritos e tradições eles são mantidos. Os professores que atuam nessa modalidade, eles devem ser sensibilizados, com essas questões culturais, linguísticas e culturais. Para quê? Para que eles possam adotar metodologias que promovam a interação entre o conhecimento tradicional e o conhecimento acadêmico, além de compreender a especificidade de cada povo. O respeito à identidade dos indígenas, ele é fundamental para fortalecer a identidade deles, além de contribuir para a sua autoestima e pertencimento. E aí, quando ele se sente valorizado, pertencendo a um lugar, ele passa a desenvolver o papel de protagonista na sua própria história, reconhecendo a importância
dos seus saberes, das suas práticas, dos seus rituais tradicionais, né? E assim possibilitando o resgate e fortalecimento da sua cultura. Um exemplo desse tipo de escola, né, que a gente tem é lá no Ceará, aonde a gente tem as escolas indígenas, né, que elas são estruturadas a partir da identidade de seus povos. A gente pode ver esse modelo aqui no Brasil e também no Chile, né, na cidade de Padre Las Casas. Então, aqui no Brasil, as crianças indígenas, quando elas iam para escolas tradicionais, elas não se sentiam valorizadas. Elas sofriam, né, preconceito ali, porque elas queriam ir com seus objetos, né, objetos de uso indígena, como o cocal. E aí, quando elas iam desse jeito, elas sofriam, assim, vamos dizer, as crianças, elas não respeitavam, não entendiam, e isso era motivo de chacota. Então, diante da necessidade dessas crianças serem valorizadas e não desistirem, foi criadas essas escolas, né? Essas escolas indígenas. E aí, uma coisa que me chamou bastante atenção no documentário é que uma indígena, né, que tinha saído daquela área para Fortaleza, ela volta com informações, né? E a partir daquele momento, ela começa a ensinar essas crianças. E uma das coisas que me chamou a atenção e que realmente que chamou a atenção, e no vídeo é bem assim, vamos dizer assim, tem um destaque maior, é que ela começa a ensinar sobre o Torém, né? Que o Torém, para essas comunidades Tremembé, ele fazia parte, né, e que agora faz parte, né, das práticas pedagógicas, porque antes o Torém ele era utilizado pelos os outros dessa tribo indígena. Então tinha se perdido o costume de fazer, de conhecer, de praticar, né? E aí essa indígena que tinha saído e voltado para sua terra natal, ela começa ali a praticar com essas crianças indígenas. E aí tem no decorrer do vídeo, a gente que isso é um passo importante, né, para a sua cultura, para seu povo. Isso faz parte do reconhecimento enquanto seu ser social. Já nas comunidades, já na educação, nas comunidades quilombolas e na educação quilombola, a gente tem uma educação que se baseia em princípios, né, de fortalecer a identidade das comunidades, dessas comunidades, através do reconhecimento da importância da história, cultura e tradição dos quilombos, e assim promover a valorização da ancestralidade e a construção de uma educação que seja contextualizada com a realidade e inclusiva. Os princípios da educação quilombola, eles envolvem a valorização, não somente a valorização da cultura quilombola, como também o respeito à diversidade étnico-racial, a promoção da igualdade de direitos e a garantia de uma educação de qualidade. Essa é uma educação, né, que visa superar as desigualdades, né, tão enraizadas na nossa cultura e promover a equidade através de proporcionar oportunidades de acesso e permanência na escola, assim para valorizar a língua e essa cultura quilombola. A educação quilombola, ela significa resistência, ela significa cultura e ela também significa empoderamento. Essa modalidade, ela surge como uma forma de combater a discriminação e o apagamento da história e da identidade. A resistência quilombola, né, ela se manifesta na luta por uma educação que respeite, valorize a sua diversidade, promova a sua igualdade de oportunidade e acesso e inclusão, né? Além de que a cultura quilombola, nesse caso, ela é um elemento central nesse processo. E é através dela, é por meio dela, que os indivíduos quilombolas, eles encontram força na sua identidade, no seu pertencimento
para lutar, né? Para lutar por melhorias, melhorias para seu povo. Quando a gente compara a educação de qualidade, uma educação de qualidade, a gente pode citar como exemplo de educação quilombola, né, o projeto Zumbi, Dandara dos Palmares, né? Aí nós temos o projeto Dandara dos Palmares, né, que é uma das diversas iniciativas que a gente tem no Brasil, que a gente também pode citar aqui o Centro Dandara de Promotores Legais, né, que foca na formação de mulheres negras em direitos humanos, igualdade racial e combate ao racismo. Aí a gente tem também aqui um projeto de pesquisa universitária, aqui da Universidade UFRGS, né? Que é o projeto Zumbi, Dandara dos Palmares, que foca na formação continuada de professores e diagnóstico da educação quilombola. Essas modalidades, elas têm por objetivo, né, o resgate e também a preservação das culturas, dos saberes tradicionais e as histórias desses grupos. Na educação do campo, o foco está na formação dos sujeitos mais críticos, mais conscientes, né? Dentro da sua realidade rural e capazes de serem atuantes em prol do desenvolvimento sustentável. Na educação indígena, a educação indígena, ela busca valorizar as línguas, as práticas culturais e o conhecimento ancestral dessas comunidades, fortalecendo a sua autoestima e a sua identidade. Na educação quilombola, por sua vez, o objetivo principal é reconhecer e valorizar a história e a cultura afro-brasileira, promovendo a igualdade racial e a afirmação como comunidades quilombolas. Assim, essas modalidades, elas desempenham um papel transformador ao resgatar essas raízes culturais e promover a valorização dessas comunidades. A promoção da inclusão e da equidade é um princípio fundamental nessas três modalidades que eu citei, tanto na educação do campo, quanto na educação quilombola, quanto na educação indígena, né? Busca-se garantir que todos esses estudantes, independentemente de sua origem, do seu contexto social, eles tenham acesso a uma educação de qualidade, que desperte o seu senso crítico, que faça com que esse indivíduo busque melhorias, que faça com que esse indivíduo seja um agente transformador na sua área, ali na sua comunidade, ali onde ele está centrado, né? Então, para isso se faz necessário adotar práticas pedagógicas que considerem a diversidade cultural e os diferentes ritmos de aprendizagem desse aluno. As escolas elas devem oferecer materiais inclusivos, né, respeitando as especificidades de cada grupo, e também investir na formação de professores, né, para cada realidade dessa. Quando, quando, se, promo, quando se promove a inclusão e a equidade nesses tipos de modalidade, a gente como educador, a gente tem o poder, juntamente com a modalidade, de romper essas barreiras, esses estigmas, né? E contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, né? Então, mas para que isso aconteça, é necessário investimento, é necessário dedicação. Também não é fácil. Essas modalidades não são fáceis de ser implementadas, né? Existem desafios gigantescos e também existem o que melhorar para que esse tipo de modalidade eles avancem na implementação aqui no Brasil, né? Dentre esses desafios, a gente tem a falta de infraestrutura adequada, a gente tem também a escassez de recursos financeiros, né? E a resistência a novas práticas pedagógicas. No entanto, apesar desses obstáculos, é importante ressaltar que alguns avanços, né, conquistados, já existem alguns avanços, né? E
A valorização dessa diversidade cultural e a promoção de uma educação contextualizada, ela tem ganhado espaço nas políticas públicas e nos debates educacionais. E isso é um papel que também cabe a nós que estamos aqui, né, nessa especialização. É um papel que a gente vai desempenhar futuramente. Então, nós como atores, né, dentro dessa sala de aula, a gente tem que entender essa realidade, a gente tem que entender o nosso aluno, a gente tem que entender não somente o aluno, a gente tem que entender o meio social em que ele está inserido, as relações estabelecidas, né? Então, se faz necessário que nós mesmos pensamos desde já em adotar práticas, né? Pensar em como seria se a gente estivesse dentro de um ambiente desse. Que prática nós utilizaríamos com esses povos, né? Uma das possíveis estratégias, né, que eu anotei aqui, né, seria a valorização da história e cultura por meio de leituras com protagonistas e também criar materiais didáticos, né, que propusessem ressignificação de conceitos, além de que criar alguns recursos, né, através desse contato com esses povos, né, criar possibilidades de reconhecer esses povos e seus saberes. Assim, valorizando que esses povos eles são fundamentais, né, para a história da nossa nação brasileira. Obrigado. Boa noite.